Independentemente da crença de cada um de nós, eu imagino que todo mundo, em algum momento da vida, já parou para pensar como seria o fim dos tempos, o tão falado Apocalipse. E alguns acreditam que daqui a alguns anos cairá na Terra um meteoro que acabará com a raça humana, assim como aconteceu com os dinossauros. Outros dizem que as guerras e o próprio ser humano irá terminar com tudo. Até mesmo um vírus aí que pode talvez se espalhar por toda a humanidade. Mas, senhoras e senhores, a pergunta é: o que o Apocalipse, esse tão famoso e fantástico livro da Bíblia, diz sobre o fim dos tempos? Aliás, essa é uma escritura que mexe muito, mas muito com as pessoas, pois no Apocalipse aparecem vários personagens assustadores, anjos, a besta e também o infame número 666, os 4 cavaleiros do Apocalipse, demônios e também a praga dos gafanhotos e muito mais. E hoje, senhoras e senhores, vamos explorar aí um tema fascinante e ao mesmo tempo muito misterioso. Como será o fim do mundo segundo as escrituras do Apocalipse? Mas antes, galera, se ainda você não é inscrito aqui no canal, baixa um pouquinho aqui, ó, e clica no botão de inscrever-se. E bem-vindos ao canal Vida Show. Se por acaso você está aí relaxando, deixe seu joinha e bem-vindos. Vamos ao vídeo. Fala galera, eu sou Elias Brasil e até os dias de hoje muitas pessoas se perguntam se realmente um dia o mundo irá acabar. E caso isso aconteça, como irá ocorrer? Segundo as escrituras, existe uma resposta para isso e está escrito no último livro, o Apocalipse. Lá conta que o fim dos tempos irá chegar e quando isso acontecer não vai ser nada agradável. Tudo isso que está escrito no Apocalipse veio de um profeta que teve várias visões e escreveu tudo com várias histórias assustadoras, tipo assim um filme de terror. Se prepara aí, porque segundo o Apocalipse, o fim do mundo será cheio de catástrofes naturais, o céu irá se apagar, um exército de demônios serão libertados e muitas outras coisas ruins poderão acontecer. Mas no final, o bem sempre vencerá o mal. E agora vamos para a história? Voltamos um pouquinho para o início da história. Lá nos primórdios da era cristã, existia muita opressão por conta do Império Romano, que perseguiu a comunidade judaico-cristã do Mediterrâneo. Nessa época, o Império Romano propagava que um imperador era simplesmente o senhor do mundo, tipo um deus na terra. Mas não era isso que os cristãos acreditavam, pois para eles o senhor dos senhores era Jesus Cristo. E no meio de todo esse caos aí, os governantes então acabaram se criando em um sistema que acabava controlando a vida de todo mundo. Sendo assim, o povo deveria prestar culto ao imperador como se realmente ele fosse um deus. E esse novo sistema, além de fazer a galera cultuar o imperador, também fazia o controle aí da sociedade agrícola. E assim então eles exploravam os pobres para manter o privilégio dos mais ricos. Mas tudo isso que estava acontecendo ia contra ao que os cristãos acreditavam, pois eles compartilhavam os seus bens, ensinavam para todos que todo mundo era igual, independentemente de classe social e tudo mais. Então foi mais ou menos por aí que, com essas desigualdades de ideias, os romanos começaram a perseguir os cristãos. E foi nesse contexto, nessa época marcado por muita violência, que João, o profeta, um dos 4 evangelistas, teria escrito então o último livro da Bíblia. Segundo as histórias, João teria tido uma visão e ele previu o fim dos tempos, e com isso ele escreveu o livro da Revelação, que ficou mais conhecido como o livro do Apocalipse. E esse livro foi escrito no ano de 95 depois de Cristo, lá na pequena ilha de Patmos, no Mar Egeu. E nesse livro o profeta João relatou algumas revelações que Jesus Cristo tinha feito para ele, escrevendo também como seria o fim daqueles dias. Uma onda de caos, porém com a vitória do bem sobre o mal. E nesse contexto surge uma das histórias mais fantásticas e terríveis da literatura universal. No caso, o Apocalipse, o último livro da Bíblia, relatando assim como seria o nosso fim. Vale lembrar que a Bíblia é um livro muito antigo e suas histórias e simbolismo podem ser interpretadas de várias maneiras diferentes, pois cada um de nós tem a sua visão e também o seu significado pessoal. Mas agora vamos lá ver o que aconteceria no Apocalipse, o fim
fim dos tempos, segundo a Bíblia. Imagine que um dia você esteja de boas andando na rua, quando de repente, do nada, várias pessoas desaparecem de sua frente. Aí do nada você olha para um lado, olha para o outro e a cidade fica totalmente vazia. Mas não foram só as pessoas ao seu redor que desapareceram, e sim várias pessoas espalhadas no mundo inteiro, deixando no chão apenas as suas roupas. E rapidamente o mundo se transforma num caos. Vários acidentes começam a acontecer porque as pessoas que estavam dirigindo carros ou fazendo, sei lá, alguma função, como por exemplo, pilotando um avião, simplesmente desapareceram, causando um caos total no mundo. Os hospitais ficaram lotados pelas vítimas dos acidentes e o pior, galera, vários médicos e enfermeiros também desapareceram. Bom, tudo isso que eu te contei até agora, o desaparecimento e esse caos, seria apenas o início do apocalipse. No caso dessas pessoas que desapareceram e foram salvas aqui da Terra, elas tiveram um livramento aí de um grande problema que está só começando. E aí depois do arrebatamento começa o apocalipse. A partir de então, várias catástrofes naturais começam a acontecer em todo o mundo. Guerras, conflitos, destruições. Podemos dizer que depois do arrebatamento iria começar o primeiro reino do terror aqui na Terra. E enquanto isso, lá no céu, Jesus teria um livro especial em suas mãos, selado em 7 selos, que quando ele abre cada selo, uma coisa terrível acontece aqui na Terra. Os 4 primeiros selos trazem os temidos 4 cavaleiros do Apocalipse, e assim que libertados viriam direto para a Terra. E eis então que em meio a um cenário de guerra, fome, desordem e morte, Jesus abre o primeiro selo e chega ao primeiro cavaleiro do Apocalipse. Vem à Terra montado em um cavalo branco com um arco na mão e uma coroa na cabeça. E esse primeiro cavaleiro representa o anticristo que surge em meio ao caos, como se fosse um líder, alguém com um cargo político muito importante e poderoso. Com sua grande sabedoria e dom da palavra, esse cavaleiro acaba convencendo grandes líderes a criar um novo tipo de governo. Porém, existem algumas pessoas que interpretam que esse primeiro cavaleiro simbolizaria Jesus Cristo. Então, logo depois da chegada do primeiro cavaleiro, Jesus liberta o segundo selo. Dessa vez, o cavaleiro está montado em um cavalo vermelho e segurando uma espada. Esse cavaleiro veio para a Terra para tirar a paz das pessoas e também para instalar uma guerra ainda maior, fazendo umas pessoas lutarem contra as outras. Depois disso, o terceiro selo é aberto. Esse terceiro cavaleiro chega montado em um cavalo preto e com uma balança na mão, fazendo ofertas exorbitantes, o que significaria aí escassez dos produtos e com isso a fome. Ou seja, nessa altura do campeonato, a Terra já está aí literalmente uma bagunça. Várias pessoas brigando, passando fome e para se aproveitar de tudo isso ainda, um governo ou algo do tipo aí se unificando, dominando a Terra. Nessa altura, tudo estará muito caro, dificultando assim pessoas comuns de se alimentarem, transformando assim a fome geral em todo o mundo. E eis que o quarto selo é aberto, então o último cavaleiro do Apocalipse, que aparece montado em um cavalo amarelo, que representa assim a morte, a causa das pragas, a fome, a guerra e também a destruição do mundo. Ele vem ainda mais para piorar tudo aquilo que já estava ruim com a abertura do quinto selo, onde João teve uma visão das almas das pessoas que até o último momento foram fiéis a Deus. Muitas pessoas que foram caçadas e perderam assim suas vidas por conta de sua fé. João viu também que as pessoas que se foram, essas que adoravam a Deus até o final, que se tornaram mártires e perguntaram a Deus como ele iria resolver todo esse problema, como ele iria fazer a justiça. Deus então disse para eles que esperassem um pouco mais aqui na Terra, pois ainda estava acontecendo tipo um grande teste, pois naquele cenário ainda existe alguns cristãos que precisam provar a sua fé. E seria esse um tempo de provação por conta de Deus? Então, depois dessas visões, Jesus abriu o sétimo selo, ao qual entregou 7 trombetas para 7 anjos, também que começaram um a um a tocar as suas trombetas. A cada trombeta tocada causaria eventos catastróficos aqui na Terra. Então, quando o primeiro anjo toca a sua trombeta, uma chuva de pedras de fogo e sangue atinge o nosso planeta, destruindo todo o solo e vegetação. Ou seja, mesmo depois de toda a guerra e conflito, agora sim é a Terra que começa a se destruir de verdade. E ao som da segunda trombeta, um grande meteoro é lançado nos mares, destruindo assim 1/3 da vida marinha e causando assim mais estragos no mundo.
tsunamis, terremotos, e quando a terceira trombeta é então tocada, mais outro meteoro cai na Terra, só que dessa vez caindo em rios e lagos, destruindo assim mais vidas aquáticas e acabando com boa parte da água doce do mundo. Na quarta trombeta, 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas perdem o seu brilho e o céu completamente fica escuro. Se já não bastasse tudo isso, é tocada a quinta trombeta, que libera aí uma praga terrível na Terra, uma grande praga de gafanhotos que ataca e tortura a humanidade. E segundo a Bíblia, essa praga de gafanhotos iria surgir nos céus como se fosse uma nuvem de fumaça, tomando conta de tudo e atormentando assim todos os infiéis. Mas não são simplesmente assim gafanhotos, eles são sim venenosos, têm cauda de escorpião, armadura de ferro, dentes de leão, cabelo de mulher e rosto de homem. Nossa, isso é um monstro, não é gafanhoto, tem nada de gafanhoto. Não, sério mesmo, se viesse isso atacar a Terra, credo. Foi então que Deus pediu para que esses gafanhotos, ou monstros, não acabassem de vez com a humanidade, mas que ficassem por aqui, atormentando durante meses e meses. E por causa disso, João escreveu no livro o seguinte: aqueles dias as pessoas vão procurar a morte e não a encontrarão. Vão desejar morrer, mas a morte fugirá delas. Então, nesse momento está instalado o sofrimento aqui na Terra, galera, e ao som da sexta trombeta é liberado um exército de demônios que dizima 1/3 da parte da humanidade. Novas pragas, desastres naturais e, segundo a Bíblia, Israel será o único país estável e seguro, galera, durante essa situação aí, nesse tempo em que o anticristo, chamado como a besta, o Satanás, vai reunir aí toda a sua força e entrar em guerra com Jerusalém. E aí então, quando essa guerra começar e Israel estiver aí no seu pior momento, prestes a ser destruída, Jesus volta à Terra com seus exércitos para nos livrar aí do anticristo e também dos seus seguidores. Jesus então vai deixar até o último momento, para assim depois sumir com todos os ruins e ver quem realmente foi fiel até os seus últimos momentos. Então, com a chegada de Jesus para acabar com a guerra, acontece uma grande batalha, onde o anticristo é derrubado e preso no abismo por durante 1000 anos. Durante esses 1000 anos, a paz e a calmaria reinarão sobre a terra, mas porém para poucas pessoas que restaram. Só que no final dos 1000 anos o anticristo será liberado. Segundo as visões de João, ninguém sabe exatamente quanto tempo será esse tempo para o anticristo ficar aqui na terra. E nisso mesmo tentará reunir mais uma vez um exército para tentar pela última vez derrotar o Todo-Poderoso. E ele então iria tentar invadir Israel, levando as suas tropas para o sul, onde atualmente ali é o norte da África, incluindo o Egito e a Líbia. E aí começará uma última e épica batalha. A então grande batalha final do bem contra o mal. Só que dessa vez Jesus não pode desaprisionar o bicho, Tem mesmo que acabar com esse demônio. E Deus então envia fogos do céu para destruí-los, e Satanás finalmente é lançado em um lago de fogo e enxofre, onde ele ficará por toda a eternidade. Segundo a Bíblia, depois de tudo isso, depois dessa guerra acabar, depois de todo esse teste ter acontecido, digamos assim, é que acontece o famoso juízo final, onde os santos vão para o céu e os pecadores vão para o inferno. E depois disso, o sol volta a brilhar e surge uma nova terra, uma nova vida de paz e tranquilidade, segundo a Bíblia. Então, depois de tudo isso, Deus cria um novo céu e uma nova terra, porque a primeira foi totalmente contaminada pelo pecado. E é nesse momento que surge aí o reino do bem, numa terra onde os novos habitantes vivem felizes e em paz depois do apocalipse. E lá é uma terra, galera, que segundo a Bíblia, Deus está constantemente no meio das pessoas, compartilhando aí de coisas boas, de paz e tranquilidade no paraíso, bem diferente da nossa terra. E a Bíblia ainda fala que lá é um lugar que não vai existir luto e a morte não vai mais acontecer. Ou seja, mesmo depois de tudo isso, depois de todo o caos, depois de toda a confusão, guerra, fome, gafanhotos, demônio e tudo mais, o Apocalipse tem sim um final feliz, mas para aqueles que são temente a Deus, é claro, E segundo a Bíblia, finalmente o homem viverá em sintonia com Deus. E com isso então as dores acabam, o ciclo se fecha, eliminando aí de vez todo o mal e todos os pecados da terra. E assim então, gente, seria o fim, segundo aí as escrituras sagradas. As pessoas iriam sofrer por um tempo, mas depois tudo iria dar certo para aqueles que amam a Deus. Claro que tudo isso foi apenas um resumão, porque o Apocalipse é muito grande, não é? E cada um tem aí a sua visão, cada um de nós aí tem a sua forma de interpretar os textos, mas porém tem aí também a sua ideia de como isso nos liga com o mundo. E lembrando, gente, que eu não estou aqui para desrespeitar a opinião de ninguém, estou apenas passando aqui uma visão
das várias que existe aí do Apocalipse. Lembrando a galera também que essa versão do Apocalipse aí é uma versão baseada no Apocalipse do fim dos tempos da Bíblia, que é aí o livro sagrado do cristianismo, mas mais uma vez lembrando, cada um tem a sua visão diferente ou não do fim do mundo. E essa é a visão dos cristãos. E é claro que existem vários tipos aí de cristão e cada um tem a sua visão, não é igual para todos, mas enfim, essa é a forma resumida do Apocalipse. E agora, se vocês gostaram, não esqueça de deixar aquele like bonito aí. E é claro, se vocês quiserem que eu conte aí mais sobre algumas histórias do fim do mundo, deixa aqui nos comentários. Me siga aí nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Eu vou ficando por aqui e espero que vocês todos tenham gostado. E não se esqueça de se inscrever aqui abaixo no canal Vida Show, caso ainda você não seja inscrito, para assistir outros vídeos. Obrigado pela sua visualização e no final de tudo é sobre o bem. É isso. É ser do bem, fazer o bem, apenas isso.